você assistir ao compacto daquele jogo, é notório que nosso time não estava fazendo aquele esforço. Se você rever, vai ver que era um jogo relax, quase um casados contra solteiros. A frase acima é de Leny, ex-atacante do Palmeiras. O jogador esteve em campo há 13 anos quando o clube paulista e o Fluminense duelaram justamente na 37ª rodada do Brasileirão de 2010, assim como vai acontecer amanhã, às 16 horas, de Brasília, no Allianz Parque. A partida pode encaminhar o título para o Alviverde como aconteceu com o Flu em 2010. O que aconteceu? Ao longo da semana, houve burburinho nas redes sociais sobre a hipótese do Fluminense devolver a ajuda do Palmeiras. Botafogo, segundo, e Flamengo, quarto, rivais do tricolor das Laranjeiras, têm 63 pontos a 3 do líder Palmeiras e matematicamente ainda podem ser campeões. O time alviverde chegou àquela rodada no Brasileirão de 2010 sem nenhuma pretensão na competição. Era apenas o 10º colocado com 50 pontos. Uma vitória contra o Fluminense ajudaria o Corinthians na briga pelo título. O alvinegro era o 2º colocado com 64 pontos, um atrás do Flu, e ainda sonhava com a conquista. A partida ficou marcada porque os próprios torcedores palmeirenses torceram e cantaram para o Fluminense. Além disso, quando o Palmeiras abriu o placar com Diney, a torcida xingou o atacante. O Fluminense venceu de virada por 2-1 e carimbou o título na última rodada do Brasileirão daquele ano. A reportagem do UOL conversou com 2 jogadores que estiveram em campo em 2010, Leny, na época atacante do Palmeiras, e Ricardo Berna, goleiro daquele time do Fluminense. Conversa para complicar o Corinthians. Leny, hoje aposentado, não entrou em detalhes sobre a preleção do técnico Filipão na semana daquele jogo. No entanto, deixou claro que o papo no clube antes da partida era para prejudicar o principal rival. Não posso falar exatamente as palavras que o Filipão disse antes daquele jogo, mas enfim, existe uma rivalidade absurda entre Palmeiras e Corinthians. Se você pode complicar o caminho de um rival, aí a gente complica. A conversa era nesse sentido. Disso eu não preciso falar mais nada. Era um rival nosso brigando pelo título, o Corinthians, e se você não almeja mais nada, você não precisa fazer muito esforço para o jogo. A nossa conversa era mais ou menos nesse tema, afirmou. Ninguém é bobo ou imbecil, ainda mais com a torcida do Palmeiras que cobra para Cassi ***. Ali, a gente entendia que a situação era atípica. Se a gente ganhasse ou perdesse, era tudo igual, não ia mudar nossa noite de sono. O mundo não era o mimimi que é hoje em dia, a gente sabe a realidade. Leny. Falar que entregou o jogo é desmerecer nosso time. Berna contrariou a versão de Leny. O goleiro confirmou que o ambiente da torcida palmeirense era totalmente contra o próprio time, mas não acredita que o alviverde facilitou as coisas. Se você olhar o início do jogo, não teve nada disso. Se houve essa conversa entre eles, não tem como eu afirmar. Tínhamos uma grande equipe e falar que eles entregaram o jogo é desmerecer o nosso time. Ainda mais em um jogo contra o Palmeiras, que é um grande clube. Houve a situação por parte da torcida que criou a atmosfera para eles entregarem, mas o melhor jogador deles foi o Deola. Nós jogamos juntos no Fortaleza e